Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Galera, hoje vamos falar sobre as Scaptotrigona, no caso a tubuna, Scaptotrigona bipunctata, como o nome já diz né, também é conhecido como tubuna, é uma abelha também sociável, tá? Presente em vários estados do Brasil, assim como outras espécies do gênero Trigona ou Scaptotrigona, pode gerar confusão ao ser uma abelha bastante parecida com outras abelhas de cor preta no geral, na sua grande maioria das vezes sendo escuras e sendo possível diferenciá-las por detalhes no seu fenótipo e também tipos de ninhos e pitos de entrada costumam fazer diferentes, né? Também marcas no seu abdômen, né, pessoal? A tubuna, as minhas aqui, pelo menos aqui, tem uma marquinha no final do abdômen, atrás das asas, né? Tem uma marquinha de... Pra mim é meio branquinho, eu consigo enxergar meio branco, né? Uns pessoal falam que é meio prata, mas pra mim é meio branco. Então assim, a abelha é muito boa, muito produtiva, produz muito própolis, muita própolis mesmo, muito pólen e bastante mel também, né? São abelhas assim que não são tão tranquilas quanto as jataís, né, e as mirins, mas são abelhas muito produtivas. Eu aconselho quando for manusear elas ou então fazer um manejo, usar ou aquele chapéuzinho, né, gorrinho de mosquiteiro, né, ou então a roupa de apicultor mesmo qualquer, né, de brim ou então de outro tecido. Mas só aquele chapéuzinho de mosquiteiro já tipo de pescaria já é o suficiente já, pessoal. Já é o suficiente para ela não ter que acabar entrando no ouvido. É difícil acontecer, mas pode acontecer de entrar no ouvido, mordiscar o canto do olho que ela vem. Ela vem na barba, no caso quem tem barba vem na barba, sobrancelha, no cabelo. E enrola toda, pessoal. Ela é muito confundida também com a arapuá. Você fala para as pessoas assim, eu queria uma abelhinha preta. Eles falam que a arapuá, aquela que enrola no cabelo, aí você tem que explicar, assim, não tem só arapuá, tem outras espécies, né, de abelha sem ferrão também. No caso a tubuna, ela nidifica dentro de oco de árvore, tá ok? As caixas que eu uso aqui, que eu vou começar a usar na verdade, são caixas de 3 centímetros, 3,5 cm de espessura de madeira e 20 por 20 por 7 de altura por módulos, né? Para Scaptotrigona e para Borá. Vai ser a mesma medida. Então vai ser de 20 centímetros interno, pessoal. Essa abelha que cresce muito, são muito produtivas, muito boas, mas também são bem defensivas, tá ok? Elas medem em torno, pessoal, de 7 milímetros, pessoal, de comprimento, tá? A forma que elas também enxameiam ou então puxam rainhas é através de realeiras, assim como a jataí, a mirim, né? As Scaptotrigona também constroem realeiras, né? A rainha bota um ovo específico lá para realeiras, ok? E dessa realeira nasce uma princesa que possivelmente, provavelmente, vai se tornar um novo enxame. Embora, como ela produz muita realeira mesmo, não é comum de encontrar no chão ou na caixa mesmo, por fora da caixa, algumas princesas que foram expulsas, né? Porque ela produz muita realeira, tá ok? Possui um corpo, pessoal, de aspecto brilhoso, um pretinho brilhoso, e possui listras também ao final do seu abdômen, como eu tinha dito, né? Uma ao lado da outra. No caso aqui a minha, eu consigo identificar uma listrinha só. Mas eu já vi, pessoal, tubunas com 2 listrinhas. Eu fiz um curso esse dia atrás em Rolândia, a tubuna tinha 2 listrinhas, diferente da minha. E mesma caixa minha lá, tem tubuna que não tem listra alguma. Não sei se é porque é muito nova ou se é porque é muito velha, mas não tem listra alguma. Ela é toda pretinha, brilhosa, sem listra nenhuma, não aparece nada. Né? Tem várias características que diferencia, sabe? Eu costumo diferenciar as tubunas
pelo cheiro, que tem um cheiro bem característico, né, o cheiro da tubuna, e também pelo tubo de entrada, que faz um bico grande igual a jataí, só que bem maior e mais grosso do que a jataí, vamos dizer assim, tá ok? É uma abelha muito boa para quem quer se criar, mas precisa de espaço, pessoal. Um espaço maior. Eu não aconselho colocar muito próximo da casa, porque ela pode querer grudar no cabelo, beliscar. Não ferroa, como também é uma abelha que não tem ferrão, mas mordisca bastante. E para pessoas assim, mais sensíveis, pode incomodar muito, né? Incomodar bastante, tá? Ela ocorre praticamente em todo o território nacional, tá? É boa produtora de mel, de pólen, né, como eu falei para vocês. É um mel muito saboroso, muito saboroso. Não são difíceis de capturar em iscas PET, tá? Eu tô com uma capturada na isca PET lá, uma garrafa de 2 litros. Ela escolheu uma garrafa de 2 litros e deixou de 5 litros de lado. Mas eu costumo armar, eu só armei de 2 litros só, pessoal, porque eu tinha aqui ainda. Porque de agora em diante eu vou começar a armar só de 3 litros para cima, até 10 litros, tá? Então assim, é uma abelha muito boa para vocês, mas é defensiva, tá ok? Eu costumo armar mais no meio das matas, mas também já capturei tubuna na cidade, na minha casa, tá? Logo logo vou fazer uma transferência de tubuna também, vou postar no canal, não vai ficar nessa playlist, né, mas vai ficar no canal, tá ok? Então se você não é inscrito, se inscreve, para não perder nada, dá aquela força pra gente aí, ó. O videozinho, essa playlist é bem simples, pessoal, bem didática, para ser o mais simples possível, para não deixar as pessoas confusas, né? Porque assim, não adianta eu vir com um monte de terminologia assim, falando assim, nomes absurdos, sendo que a pessoa não vai nem compreender, tá? Não que não seja para quem já conhece as abelhas, mas é mais para quem está começando, né, entrando nesse meio da meliponicultura, tá ok? Aqui, ó, a Descapta trigona também, pessoal, consegue gerar híbridos, tá? Ela hibridiza também com outras espécies, tá ok? Ou seja, se eu aqui na minha cidade não vi ainda mandaguari, de nenhuma espécie, nem da amarela nem da preta. Então, digamos que eu trouxesse uma mandaguari para a minha cidade aqui e colocasse no meu meliponário, onde tem minhas tubunas. Ali, 1 ano, 2 anos, ela ia se hibridizar com a tubuna. Ou seja, os zangões da tubuna também iam fecundar a princesa dessa mandaguari, ou a rainha dessa mandaguari. Por quê? Porque não tem aqui, ou eu não achei ainda, não vi ainda, né? Eu encontrei um lugar que tenha, mas aonde está o meu meliponário não tem, tá ok? Embora é uma abelha que eu tenho que ir ter também, que é a mandaguari, tá? É uma abelha muito boa também, muito bacana, bem parecida com a tubuna, só que tem listrinhas amarelas, né? A mandaguari preta, listrinhas amarelas, e tem algumas outras características diferentes da tubuna, tá ok? Aqui tá, aqui ó, como eu falei para vocês aqui, ó, as caixas ímpar racional, né, que eu uso caixa ímpar aqui, né, modelo caixa ímpar, ou eu faço, já tá aí, 15 centímetros de altura, respeitando ali ninho de 10 e sobreninho de 5, né, faço dessa forma, ou então faço ninho de 10 e sobreninho de 5, de 7, mas geralmente já tá aí, eu faço 15 centímetros de altura e depois só melgueira. Já as captotrigona, as tubuna, eu prefiro fazer módulo, pessoal. Por quê? É uma abelha que é mais sensível a florídeo também, do que a jataí, né? Então, assim, na transferência, quando você for transferir uma abelha tubuna, procura não colocar o pólen e nem o mel, né? E acrescentando aos poucos. Transfere a abelha, né? Coloca no mínimo de espaço possível, coloca cera mista, se você tiver. Se não tiver, coloca cera de ápice. Se não tiver cera de ápice, cera nenhuma, coloca só o ninho só com o material das abelhas ali, menos o pólen e o mel, tá ok? Reserva na geladeira, né? Depois de ter sugado todas as abelhinhas, reserva. E vai acrescentando, pessoal, aos poucos. Por quê? Para não dar cheiro e dar tempo das abelhas conseguir
tampar os potes, se for necessário, tá ok? É assim que eu faço, beleza? A não ser que o pote não rompeu, não aconteceu nada, aí tudo bem. Mas se rompeu o pote de mel de pólen, não coloca. Eu prefiro não colocar, tá? Eu aconselho não colocar, tá ok? Vamos ver aqui o que eu posso passar para vocês também aqui, pessoal. Que vai agregar conhecimento também para vocês, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, como eu falei para vocês, pessoal. Eu costumo capturar em isca de 2 litros, também captura, tá? Dá super certo. Mas quanto maior a isca, melhor. Até por conta de deixar mais tempo no meio da mata ou onde você capturou a isca, entendeu? 2 litros, se for um enxame forte, um frame grande, digamos aí com 50 dias, já não está cabendo abelha na isca mais, entendeu? Então tem que transferir. Ela capturou numa isca de 2 litros lá no meio da mata, eu creio que deva estar em torno aí de uns 40 dias lá já. Então, por ser um lugar que não é tão seguro, porque os bichos vão lá e comem tudo, as minhas abelhas, os macaquinhos, os coatinhos não perdoam, em torno de 45 dias, 50 dias, eu já vou buscar essa isca, vou trazer para casa, vou deixar em torno de 10 dias, 7 dias em casa, aí eu vou fazer a transferência para a caixa, tá ok? Vou fazer dessa forma, nessa isca de 2 litros. Se fosse uma isca de 5 litros e tiver um local seguro, daí eu deixaria mais tempos. Uns 3 meses, 2 meses, seria o ideal, porque daí a colônia já está bem formada, já passou mais de um ciclo de abelha. Lembrando que o ciclo de vida de uma abelha é de 45 dias, as abelhas operárias, tá ok? A rainha vai em torno de 2 anos, 3 anos, depende muito, mas é bem mais tempo, tá? Vamos colocar aí 2 anos para fazer uma troca de rainha, tá? Então, é de se observar isso também, pessoal, na hora da confecção da isca também, tá ok? Eu tenho na outra playlist, já comentei no vídeo anterior, que é da isca à captura, tá bom? Eu vou transferir algumas abelhas também e vou colocar na mesma playlist também, para ficar mais completinho, tranquilo? Então é isso, pessoal. Creio que seja mais ou menos isso mesmo, né? A tubuna não é assim uma abelha que aceita tanto erro no manejo, tem que tomar muito cuidado, principalmente na época do frio, com a espessura das caixas, tá? Não faça caixa com menos de que 3,5 cm de espessura, principalmente aqui no sul, tá? Não faça. Eu costumo eu mesmo fazer minhas caixinhas, então assim eu vou lá na madeireira, compro lá e corto em casa mesmo. Não fica bonita como se for comprar uma caixa na internet e tal, mas fica assim bom para as abelhas. As abelhas não querem saber se a caixa é bonita, se está torta, se está... Ela quer saber que é um lugar protegido, né? Protegido, quente, que dá condição para ela sobreviver, tá bom? E assim a isca também. A abelha não quer saber se a isca é de água, se é de refrigerante. Ela quer saber se não tem cheiro nenhum, tem cheiro, vamos supor, atrativo teu que você colocou lá. Se é uma isca quente, porque você colocou um papel em volta, e se está escuro, né? Colocou aquele plástico preto em volta, aquela lona em volta, tá ok? Se não tem bicho nenhuma dentro, não tem aranha. Então é isso que a abelha quer saber. Ela não quer saber de beleza na isca. Até porque se não fosse assim, ela não ia enxamear muitas das vezes em madeira que está apodrecendo. Você entende? Então assim, é isso que você tem que ter em mente. Você está começando, não se preocupa em fazer meliponário bonito, coisa ali. A não ser que você tenha condição. Se tiver condição é outros 500, né? Aí é outra história. Mas você está começando, geralmente a pessoa não tem muita condição, muita experiência. Eu aconselho fazer as caixas, tá ok? Principalmente das escapotrigona, das borá, das melípona. Por quê? Além de pegar experiência com as abelhas, com as caixas, né? Você sabe o que você está fazendo, que é uma caixa de espessura mais grossa. Entendeu? Sabe que é uma madeira que não tem nenhum tratamento químico. Tá? A abelha não pode com tratamento químico. Madeira tratada, mata o enxame, tá ok? Então é tudo isso. São pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo na meliponicultura, tá ok?
Ó, vou deixar o link também no comentário, primeiro comentário fixado, o link do grupo do WhatsApp. Vai lá, entra lá, e o pessoal gente boa demais, tá ok? Tamo lá também, né? Não é um grupo de vender as coisas, embora de vez em quando o pessoal pede algum atrativo, a gente quando tem vende, às vezes doa, e quando não tem, outro colega pode também lá divulgar o dele também, divulga o canal dele também, não importa também com essas coisas. É um ajudando o outro, pessoal. Um ajudando o outro, e é assim que a gente vai crescendo junto, ok? Tamo junto, é só sucesso. Fui!